Hoje em dia o mundo ele busca força em muitas coisas. Poder militar, status social, muitas vezes influência política, a riqueza também é um tipo de poder. Mas todas essas formas de poder são limitadas, são passageiras e muitas vezes são enganosas. Em contraste com isso, Isaías ele nos apresenta um extraordinário Messias, um Deus que é poderoso. Essa declaração ela não é simbólica, ela não é metafórica, ela é real, ela é literal. O menino que nasceria é chamado de Deus, e não qualquer Deus, um Deus poderoso, um Deus que possui todo o poder e força divina, que é invencível. O Deus guerreiro, o Deus forte. Esse Deus poderoso não é distante, não é frio, não é indiferente. Ele se fez carne, ele caminhou entre nós e ele manifesta até hoje o seu poder para salvar, para curar e para vencer o mal. Quer aprender um pouquinho mais sobre esse Deus poderoso? Acompanhe agora no programa Adoração o seu encontro com a Palavra de Deus. Nós estamos começando o programa Adoração e continuamos aqui com uma série, na verdade, de alguns sermões falando sobre aquela profecia lá de Isaías, onde é apresentada algumas características do nosso Jesus, do nosso Salvador. Já estudamos sobre o maravilhoso conselheiro e agora vamos falar sobre o Deus poderoso. Eu quero convidar você para pedir uma revista aqui da Escola Bíblica que tem um capítulo específico que fala sobre esse Messias prometido, as características deste Salvador. É a revista Cura do Pecado. Aqui na lição 3 você vai poder encontrar um pouquinho sobre algumas profecias de Miqueias, de Isaías e também de Zacarias, falando sobre as características deste Messias, um Salvador prometido. A revista Cura do Pecado, ela está disponível para você aprender um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho mais o seu conhecimento na Palavra de Deus por meio do nosso WhatsApp, 12 982 44 44 49. Mande uma mensagem para o nosso WhatsApp, diga quero pedir a revista e você vai ser orientado ali e vai receber na sua casa de forma inteiramente grátis. Quero que você peça ela porque ela vai fazer a diferença na sua vida, tá? A Cura do Pecado é a revista de hoje aqui, oferecida pela nossa Escola Bíblica. Bom, eu quero convidar você para orar comigo, para que a gente possa entrar então aqui ao estudar a Palavra de Deus. Ore comigo. Senhor Deus, nós estamos agradecidos porque o Senhor nos dá a oportunidade mais uma vez de abrir a sua palavra, estudar a sua palavra e ouvir a sua voz. Pedimos a sua presença, a sua direção e a sua condução ao abrirmos a sua Santa Escritura, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, nós estamos em uma série de alguns sermões aqui falando sobre este verso lá de Isaías, no capítulo 9, onde nós encontramos aqui a profecia falando de Isaías, né, falando de Jesus, na verdade, e algumas características desse Messias. Então, abra comigo a sua Bíblia em Isaías, no capítulo 9. Eu lembro você também que você pode acompanhar os outros sermões dessa série. Nós fizemos um, né, na última semana, e você vai poder acompanhar todos eles aqui no programa Adoração, mas pode acompanhar também pelo ntplay.com ou até mesmo o nosso canal no YouTube, que é o canal da Rede Novo Tempo de Comunicação. Ali você tem acesso a outros materiais, outros programas também, que são enviados ali diariamente, tá? Então, abra comigo aí a sua Bíblia no capítulo 9 de Isaías. Nós vamos ler mais uma vez o verso 6, que é o texto base aqui para as nossas reflexões. Você conseguiu encontrar aí? Ligou no seu celular?
ou pegou sua Bíblia física, é importante que você acompanhe conosco. No verso 6, nós encontramos a profecia de Isaías acerca do nascimento de Jesus. Diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte ou Deus Poderoso, né? Pai da eternidade e Príncipe da Paz. Hoje nós vamos ver um pouquinho sobre esse Deus que é um Deus forte. Algumas traduções trazem um Deus poderoso. O significado aqui de Deus como poderoso, ele pode ser entendido como o ser supremo. Não é o ser que é só poderoso, mas é o ser que é todo poderoso. Esse mesmo termo ele é usado em outros momentos para guerreiros valentes, para heróis poderosos e para campeões invencíveis. Esse é o nosso Deus. Essa é mais uma característica de Jesus, o Deus entre nós, um Deus forte, um Deus poderoso. Juntos, né? Elas não falam apenas de força, essas características, mas de um poder que é ativo. E não é um poder que guerreia apenas, mas é um poder que vence. Jesus, ele é o Deus guerreiro que vence toda a opressão e vence todo o inimigo. Não é incrível poder contar com esse Deus na nossa vida? Não sei você, mas se não for o caso, você nem precisa assistir o nosso programa. Mas será que eu estou falando para alguém que enfrenta alguma luta na sua vida? Será que eu estou falando para alguém que já teve ou que tem provações na sua vida? Isso é sempre, né? Nós sempre temos provações, nós sempre temos batalhas para vencer, batalhas espirituais, batalhas em nosso emprego, em nossos relacionamentos. Quantas vezes a gente já se sentiu fraco? E quando você se sente fraco, atacado, oprimido e muitas vezes sem saída, lembre-se, o seu Redentor, o seu Salvador Jesus, é o Deus forte, é o Deus poderoso. Ele é o guerreiro que nunca perde batalhas. Ele é mais forte que a enfermidade. Ele é mais forte que a ansiedade. Ele é mais forte que o pecado. Ele é mais forte que o inimigo, porque o seu poder, ele é um poder real, um poder acessível. E esse guerreiro que nós temos como nosso Salvador, ele não perde batalhas. Pastor, você não conhece a história da minha vida, eu estou enfrentando essa batalha, estou enfrentando essa luta, meu filho está nas drogas, eu não consigo vencer um vício, eu não consigo restaurar o meu casamento. Parece que na minha vida as batalhas estão sendo perdidas. Ei, a batalha da sua vida ainda não terminou. Clame pelo auxílio do Deus forte, do Deus poderoso, do Deus que é invencível. Pastor, mas já estou clamando. Epa, a sua batalha ainda não terminou. A sua batalha ainda não terminou. O Deus que está no nosso lado, o Jesus, o Messias enviado por Deus, é o Deus forte. Ele é o braço forte que sustenta a nossa vida. Durante a sua vida e durante o seu ministério, Jesus demonstrou esse poder. Ele curou enfermos, ele expulsou demônios, ele acalmou tempestades e ele ressuscitou mortos. Muitas vezes nós não falamos muito sobre esses milagres de Cristo, né? Na verdade, a gente fala sobre os milagres de Cristo, mas a gente não fala sobre esses milagres sendo uma realidade em nossa vida nos dias de hoje, mas eles são. Esse é o mesmo Jesus que curou, que expulsou demônios, que ressuscitou mortos. Esse é o mesmo Jesus que pode fazer a diferença na nossa vida. Esse é o Jesus que pode curar você. Esse é o Jesus que pode trazer paz para a sua vida. Esse é o Jesus que pode fazer o milagre, operar na sua vida o milagre que você tanto ora. Tudo isso que ele fez foi sem perder a sua mansidão. O poder de Cristo, ele é santo e ele é sempre utilizado para o bem. Esse é o nosso Senhor Jesus. E essas características nós precisamos observar no local religioso que nós estamos também. Porque o poder de Deus ele é manifesto por meio da mansidão, por meio da paz, e é um poder presente, um poder real.
Talvez você esteja em uma tempestade. Talvez você esteja em uma tormenta na sua vida. Quero dizer para você que Jesus ainda acalma ventos e mares. Amém? Jesus ainda acalma tempestades. Talvez você esteja vivendo uma morte emocional, uma doença espiritual. Ele ainda ressuscita. Talvez você esteja sobre opressão espiritual. Saiba que Ele ainda liberta, porque Ele é um Deus forte, Ele é o Deus poderoso que continua operando com a mesma autoridade. Nós falamos pouco sobre o poder de Jesus. Sabe por quê? Porque nós temos medo de transformar a nossa experiência religiosa, de transformar a nossa fé e a nossa comunidade de fé também, às vezes, nós temos medo de transformá-la em algo banal, em onde o poder de Deus ele é acessível de forma banal, de forma estereotipada, aquilo que nós vemos muitas vezes em algumas comunidades. Mas o poder de Cristo ele é real, meus amigos. O poder de Cristo ele é real para curar, para transformar, para expulsar demônios, para trazer cura, para trazer libertação. O Salvador que nós temos à nossa disposição, que veio, que morreu por nós, que nos oferece hoje a salvação, é um Salvador de poder. E esse poder de Jesus, ele está disponível para nós. Eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia lá em Efésios, porque em Efésios 1 nós temos uma revelação também, quando Paulo escreve aqui, falando sobre esse poder. Abra a sua Bíblia aí, no livro de Efésios, no capítulo 1. Nós vamos ler aqui o verso 19, ok? Efésios, capítulo 1, no verso 19. Veja o que Paulo afirma aqui. E qual suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, e ressuscitando dentre os mortos, e fazendo-o sentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Você parou para observar aqui? Efésios nos diz que o mesmo poder que ressuscitou Jesus está operando em nós, os que cremos. Esse é o mesmo poder que opera naqueles que creem, é preciso crer. E nós já falamos aqui no programa Adoração sobre crer, sobre crença, sobre acreditar em Cristo e demonstrar essa crença. Mas o mesmo poder que ressuscitou Jesus, esse poder está operando em nós, se você crê em Deus. Minha pergunta é, você crê? Você crê nesse poder de Jesus? Você realmente crê? É muito fácil dizer que a gente crê quando está tudo certo, né? Mas quando nós enfrentamos tempestades em nossas vidas, é comum a gente esquecer que esse mesmo Senhor que nos abençoou, Ele está presente enquanto nós atravessamos o vale da sombra da morte. Você realmente crê no Senhor? Se você crê no Senhor, se você demonstra para Ele que você crê nele, saiba que o poder de Deus, esse poder que operou milagres, que está acima de todos os poderes que já existiram e que ainda vão existir, esse poder pode operar na sua vida também. Esse é um poder atual, é um poder atuante, é um poder presente. Se você é filho de Deus, você tem acesso a esse poder por meio de Jesus. E esse poder, ele não é só para grandes milagres, grandes experiências, mas também para viver cada dia com força, com resistência, com coragem e também com perseverança. Ele te fortalece contra as tentações, contra os medos, contra as dúvidas e as adversidades da sua vida. O Deus poderoso está com você. Amém? Esse é o Deus que está com você. Sabe, na nossa experiência cristã, nós muitas vezes nós valorizamos os grandes milagres. Nós valorizamos as grandes histórias de mudança
de conversão. Mas sabe, um dos maiores milagres que Jesus opera é o milagre da vida diária. É o milagre de levantar todo dia. É o milagre da proteção para nós e para a nossa família, para os nossos queridos. E é o milagre da oportunidade que nós temos até hoje de aceitarmos a salvação. Esse poder de Deus, ele vai muito além daquilo que nós podemos imaginar. Quero ler com você um outro texto aqui, também de Isaías, né? Volte comigo lá para Isaías, no capítulo 55. Isaías, no capítulo 55. Nós vamos ler aqui o verso 8 e o verso 9. Isaías 55. Isaías 55, verso 8 e verso 9. Diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Verso 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Essa passagem ela nos lembra que os pensamentos e os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. Esse poder de Deus na nossa vida, o plano de Deus para a nossa vida está muito além daquilo que nós mesmo podemos compreender. E isso é incrível. Porque Ele não apenas resolve problemas, mas Ele faz infinitamente mais. Ele transforma realidades de uma forma surpreendente. Eu quero te convidar nesse dia para parar de limitar a Deus aquilo que você conhece, aquilo que você entende. Não imponha barreiras humanas ao poder divino. O Deus poderoso, Ele não precisa de condições favoráveis para poder agir. Ele cria caminhos no deserto, rios, se for preciso, no ermo, e milagres onde só havia impossíveis. Esse é o nosso Senhor Jesus. O Deus poderoso, Ele vence o maior inimigo, que é o pecado. O maior ato de poder de Jesus, desse nosso Deus poderoso, né? Não foi curar, não foi multiplicar os pães, foi morrer e ressuscitar para vencer o pecado e salvar a humanidade. Em muitos milagres de Jesus, enquanto Ele fazia os milagres, as pessoas olhavam para Ele com um olhar de é esse aí que eu quero, e é isso que eu quero para a minha vida. Mas em muitos milagres, como a própria multiplicação dos pães, as pessoas passaram a seguir Jesus porque queriam mais pão. Não entendiam o real sentido, o real propósito do ministério e da vinda de Cristo a esse mundo. É por isso que o maior milagre dele não foi multiplicar os pães, não foi ressuscitar os mortos, foi morrer e dar a nós a oportunidade da salvação. E é por isso que Romanos 1, Paulo vai dizer que o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Em Colossenses 2,15 está dizendo que, despojando os principados e as potestades, os expôs publicamente, triunfando deles na cruz. Esse é o poder do nosso Senhor. Quero dizer para você que não há pecado que Ele não possa perdoar. Não há pecado que Ele não queira perdoar. Não há corrente que Ele não possa quebrar. Não há condenação que Ele não possa desfazer. E quando eu digo que não há pecado que Ele não possa perdoar, você pode pensar, mas e o pecado contra o Espírito Santo? Se você está aqui nos assistindo, é porque você ainda não está nessa situação. Não há condenação que Ele não possa desfazer. Se você se sente preso, se você se sente sujo, longe, distante de Cristo,
o Senhor pode libertar você hoje. Ele é o Deus poderoso que salva por completo. Sabe, quando nós olhamos para Deus, nós não podemos encontrar formas de nos perdermos. Quando a gente olha para nós mesmos, nós temos todas as razões para que a gente se perca. Quando Deus olha para essa terra, Ele só vê uma coisa. Ele vê imundície, lama e pecado. Mas quando eu e você decidimos aceitar a Cristo Jesus, esse Messias que é o Deus poderoso, Ele entra na frente e agora o que Deus vê não é mais a nossa sujeira, a nossa imundícia e o nosso pecado. O que Deus vê agora é Jesus, que morreu para dar a nós a salvação. Esse Deus poderoso, como nós dizemos na semana passada, Ele quer se relacionar conosco. Você pode imaginar que um Deus tão grande, né? Um Deus tão infinito, tão transcendente, Ele é o Deus que também está presente e próximo. Ele tem todo o poder, mas Ele não se afasta de nós. Pelo contrário, esse poder se aproxima de nós. Ele não quer apenas te proteger, Ele quer te amar também. Por isso que eu estava comentando que muitas vezes nós só recorremos a Deus quando essa é a última solução, quando tudo que nós fizemos já deu errado e agora nós pensamos, bom, talvez Deus possa fazer algo na minha vida. Deus não quer apenas te salvar, meu amigo. Deus não quer ser apenas seu SOS. Ele quer andar com você todos os dias. Ele não quer apenas te mostrar poder. Esse Deus, Ele quer morar no seu coração. E olha, é um privilégio saber que esse Criador dos céus deseja ter intimidade conosco. E essa realidade desse Deus poderoso que quer se relacionar deve fazer a diferença na minha vida. Deve fazer com que você pare de viver sozinho, tentando lutar com as suas próprias forças. O Deus que é poderoso, o Deus que é transcendente, Ele está batendo a porta. Ele quer ser o nosso Salvador. Ele quer ser o seu amigo. Ele quer ser também o seu Senhor. Eu quero ler com você aqui um outro verso que está também em Isaías, no capítulo 55, porque esse verso ele é poderoso. No capítulo 55, no verso 6, nós lemos o seguinte: buscai o Senhor enquanto se pode achar, né? Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Buscai ao Senhor enquanto Ele está perto. Esse poder do Messias é um poder que está à nossa disposição, quando eu e você buscamos ter relacionamento com Ele. Quando eu e vocês fazemos a escolha de estar ao seu lado, de passar tempo com Ele, de desenvolver intimidade com o Salvador, o seu poder está à nossa disposição. Eu não sei o que você tem passado, talvez eu estou falando para alguém que está sofrendo com um vício, talvez eu estou falando para alguém que aqui no nosso programa Lugar de Paz sempre envia os seus pedidos de oração, pedindo, olha, eu não aguento mais, o meu filho está perdido nas drogas. Eu estou em depressão. Eu tenho ansiedade crônica, eu luto contra uma doença crônica, uma doença que eu nasci com ela. Eu não sei qual é a sua situação. E eu não estou dizendo aqui que você vai orar e o Senhor vai te curar, porque acima da cura Ele quer nos dar salvação. E Ele sabe o que é melhor para nós. O que eu quero dizer para você é que você precisa confiar nesse Deus de poder. É que você precisa se jogar nesse relacionamento com esse Deus que pode usar o seu poder para transformar a sua vida. Jesus, Ele é o Deus poderoso.
E Ele não perdeu o seu poder, nem a sua disposição para agir na nossa vida. Esse Deus, Ele continua curando, Ele continua libertando, salvando, Ele continua restaurando, Ele continua dirigindo a nossa vida e Ele continua vencendo. É o que nós dizemos da palavra Deus forte, Deus poderoso, um poder ativo. Mais que isso, Ele quer fazer tudo isso na nossa vida. Talvez você tenha vivido como se estivesse sozinho até aqui. Talvez você nunca teve um apoio de alguém, um apoio espiritual. Talvez você nunca teve em quem se espelhar. Um modelo para seguir, alguém para te aconselhar nas suas decisões, na sua vida diária. Talvez por isso você tenha vivido sozinho, como se dependesse apenas da sua força. Eu quero dizer para você que você não está sozinho, meu amigo. Você não está sozinho. Hoje, o Deus poderoso está chamando você. Ele quer salvar você, Ele quer renovar você e Ele quer fortalecer você. Se você se sente fraco, esse Deus, Ele é a sua força. Muito mais que isso, se você se sente perdido, Ele é o seu caminho. Se você está se sentindo ferido, Ele é aquele que vai te curar. Hoje é o dia de deixar esse Deus poderoso entrar na sua e na minha vida. E quando Ele entra, tudo muda. Tudo se transforma. Tudo se renova. O apelo que eu faço a você, deixe esse Deus agir na sua vida. Deixe esse Deus poderoso, deixe esse Deus forte reinar na sua vida. Deixe esse Deus vencer em você e deixe esse Deus vencer por você. O poder de Deus está à nossa disposição quando nós nos relacionamos com o seu Filho Jesus. Glória a Deus porque o Senhor nos enviou, porque Deus nos enviou o seu Filho para nos salvar, para nos redimir e para nos dar uma nova história. O apelo que eu faço a você é: deixe esse Deus entrar. Deixe esse poder ser poderoso na sua vida. Se relacione com esse Deus e experimente uma transformação por completo. Quero orar com você e eu quero que você se concentre nessa oração, que você ore comigo em espírito de oração, que você fale com Deus, que você entregue a sua vida nas mãos dEle e que acima da sua entrega você possa confiar que esse Deus poderoso pode fazer a diferença na minha e na sua vida. Ore comigo. Ó Deus, muito obrigado, Pai, porque na sua infinita bondade e misericórdia conosco, o Senhor nos enviou o seu Filho. Obrigado porque o seu Filho é um maravilhoso conselheiro. E obrigado porque o seu Filho é um Deus forte, é um Deus poderoso. E obrigado porque esse poder para quebrar cadeias, para trazer libertação, para trazer cura, para trazer transformação. Obrigado porque esse poder está disponível a nós por meio do seu Filho, Senhor. O meu pedido, Pai, é para que o Senhor dê a cada um de nós essa oportunidade. Ó Senhor, ajude para que cada um que está nos assistindo, nos ouvindo nesse dia, para que cada um possa tomar a sua decisão de se relacionar com esse Deus poderoso, de ter intimidade com esse Deus, para que o Senhor transforme e mude a nossa vida. É isso que nós te pedimos, confiantes e agradecidos, em nome e por amor de Jesus. Amém.